analisar uma molécula do cotidiano, uma molécula que é um gás, é liberado na queima de combustíveis fósseis e também é tóxico se inalado. É o gás carbônico de forma CO2, sua fórmula molecular. E para isso, de forma a determinar a sua geometria molecular, que é o objetivo do nosso estudo, vamos inicialmente analisar a sua estrutura de Lewis. O gás carbônico é um gás formado por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O átomo de carbono, por convenção, nós sabemos que para alcançar o octeto, ele possui 4 elétrons para formar ligações, e o oxigênio, de forma a alcançar o octeto, possui 2 elétrons para compartilhar e formar ligações também. Então vamos analisar aqui. O carbono, ele vai realizar uma ligação sigma e uma ligação pi com o oxigênio, e também, da mesma forma, vai realizar uma ligação sigma e uma ligação pi com outro oxigênio. Lembrando, essas ligações duplas, elas possuem um comprimento menor quando comparado às ligações simples, e também são ligações que são de natureza forte ali no átomo. Então vamos analisar inicialmente se nós estamos cumprindo a regra do octeto para essa espécie. O carbono, ele realiza uma ligação aqui compartilhando 2 pares. Aqui também outra ligação, totalizando 4 elétrons compartilhados com esse oxigênio. Aqui o carbono, da mesma forma similar, é compartilhado 2 elétrons com oxigênio, mas 4 elétrons aqui totaliza 6 elétrons. E aqui nós temos mais 2 elétrons nessa ligação, totalizando 8 elétrons para o carbono. Então, nós cumprimos a regra do octeto para esse carbono. Vamos analisar o oxigênio da direita. O oxigênio da direita, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes, porém, aqui nós vamos ter 2 pares compartilhados. Então, 4 elétrons oriundos dos elétrons não ligantes, mais 4 elétrons compartilhados com oxigênio, nós vamos ter 8 elétrons, cumprindo a regra do octeto. Da mesma forma, aqui, este oxigênio vai ter 4 elétrons aqui não compartilhados, porém, ele vai ter essas 2 ligações que vão compartilhar cada 2 elétrons. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons compartilhados entre o oxigênio e o carbono. Esse carbono também vai cumprir a regra do octeto. Vamos analisar a disposição dessas ligações. Conforme eu mencionei, essas ligações elas são rígidas e de curto comprimento quando comparadas às ligações simples. Também haverá repulsão. Nós sabemos lá da física básica que cargas elétricas tendem a haver repulsão entre si, certo? Então, as moléculas elas tendem a adquirir uma geometria de suas ligações de forma a minimizar essas repulsões entre elétrons. Nós sabemos que as ligações são feitas de elétrons, então a natureza tende a dispor essas ligações com esses elétrons de forma a haver a mínima repulsão entre eles. Analisando aqui essas ligações do gás carbônico, nós vemos que
essas duas ligações feitas com o oxigênio essas duas ligações feitas com o outro oxigênio entre o carbono, elas vão ter uma geometria linear aqui. Ou seja, elas vão ter uma disposição linear entre elas. Dessa forma, o ângulo entre essas ligações vai ser um ângulo de 180 graus realizado entre si. Por que 180 graus? Porque, deixa eu apagar essa fórmula molecular. Veja que aqui, entre essa ligação e essa, vamos fazer a análise aqui. Entre essa ligação e essa, esse ângulo formado vai ser 180 graus. Nas convenções, então, é determinado que essa geometria do gás carbônico é uma geometria linear, certo? Geometria linear. Para comprovarmos isso, vamos ver a molécula em si num simulador 3D. Aqui está. Aqui é a nossa representação feita anteriormente. Observem que as ligações, elas têm essa disposição de 180 graus entre si, de modo com o objetivo em si de haver a mínima repulsão. Então, as constatações feitas anteriormente estão corretas. Observem aqui, 180 graus. Aqui a sua forma tridimensional. Também comprova a geometria linear e o ângulo de 180 graus entre si.